Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a Beatriz Oliveira. A Beatriz tem 29 anos, ela é a head da Master Franquia da Maple Bear na Península Ibérica. Ela tem um hobby de surfar, está grávida da sua primeira filha e está trabalhando na expansão da Maple Bear por Portugal e pela Europa. Beatriz, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser uma honra conversar com você aqui. Obrigada a você, o prazer é meu. Vamos lá, tem Legal, bastante legal. para conversar. Vamos lá. Eu vou dar um passo atrás aqui para a gente chegar hoje, pode ser? Pode, combinado. Seu pai já é uma pessoa do ramo da educação, não é isso? Há quanto tempo seu pai está no ramo da educação? Na verdade, meu pai é um grande empreendedor, assim, de várias áreas, né? A educação é uma delas. E começou antes de eu nascer, inclusive. A gente começou no Taboão da Serra, uma cidade pertinho aqui de São Paulo. Sim. A nossa primeiro concursinho pré-vestibular, porque aqui no Brasil a gente tem essa modalidade, né, para entrar nos vestibulares. E aí depois a gente teve ensino médio, ensino fundamental, educação infantil, faculdade. E aí a gente começou a trilhar nosso caminho, né? A gente teve duas grandes vendas de escola, de faculdades, né, de universidades. E agora a gente está indo para a nossa terceira faculdade, que ano passado virou centro universitário, que também fica em Taboão da Serra, chama Unifecaf. A gente tem, sei lá, mais de 500 polos e por todo o Brasil, mais de 30 mil alunos, está bem grande, crescendo exponencialmente. E a gente tem duas escolas também aqui de ensino básico em São Paulo, uma no Morumbi, que é o Ângulo Morumbi, e outra no mesmo prédio da faculdade ali em Taboão, que chama Colégio Ser. Mais ou menos uns 3 mil alunos também de educação básica. Muito legal, muito legal. E fazer a gestão disso tudo não é fácil. Para manter ali o controle, a organização, a qualidade. Quantas pessoas precisa para poder fazer isso aí acontecer? É uma estrutura gigante, né? É uma estrutura gigante e é uma empresa familiar, né? Então, a gente tem, aos poucos, profissionalizando cada vez mais e trazendo mais pessoas de mercado, né, para nos ajudar com o crescimento, principalmente da Unifecaf. Mas a gente tem, sei lá, aqui no ângulo mais de 200 colaboradores, lá na FECAF mais de 400, bastante gente. E é um bom ramo, assim, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente adora educação e acho que realmente tem um propósito maior, né, além de toda a parte financeira. Muito legal, muito legal. Como que você vê, Beatriz, com a tua experiência? Porque você é da mesma geração que eu, né? A gente lembra da internet de escada, né? Daquela vida difícil, né? Esperar sábado à tarde para entrar na internet, aquela coisa toda. E Sim. hoje a gente vê a educação evoluindo para a educação à distância, né? Você acha que isso é um caminho sem volta? Você acha que a tendência é que as pessoas estudem cada vez mais à distância ou sempre vai ser importante a questão presencial para o desenvolvimento das pessoas? O que você acha Não, disso? eu acho que depende da faixa etária, né? Eu acho que para os pequenos a gente consegue até fazer bastante coisa à distância com algumas dinâmicas como sala de aula invertida, por exemplo. Então, principalmente na época do Covid, né? A gente fez muito. As nossas duas escolas já eram escolas certificadas da Google, então a gente já tinha salas de aula digitais montadas, né? Todos os alunos já tinham e-mails, professores. No dia seguinte, a gente virou para online e estava tudo funcionando e todas as aulas acontecendo no remoto. Mas acho que a pandemia ajudou nesse quesito, né? Porque agilizou e adiantou muito esse processo do digital e do online. Mas a gente consegue até hoje fazer algumas práticas, né, de ensino à distância, mas para os pequenos é muito importante, né? A socialização,
trabalhar em grupo, ter esse momento, né, com os alunos. E hoje a gente tem discutido muito nesses últimos dias sobre o uso do celular, inclusive, né, que tudo a ver com essa parte digital que estava tão aflorada durante o Covid, e agora a gente está tirando os dispositivos digitais de sala de aula, porque já tem várias pesquisas mostrando, né, que realmente atrapalha e diminui muito essa parte social dos alunos. Às vezes a gente passa pelos corredores na hora do intervalo e eles não se conversam mais, né? Eles estão todos no celular. Então, a gente tem trabalhado muito isso com os alunos, assim. Agora, para a faculdade, eu acho que o EAD cresceu muito, né, nessa última geração aí, nesses últimos 10 anos, que eu acho que vai continuar crescendo, mas um EAD bem aprimorado, assim, eu acho que cada vez mais personalizado para o que o aluno precisa, né? Hoje, a Unificaf tem um currículo muito focado em empregabilidade, então, o aluno ele vai recebendo certificados ao longo do curso para que ele consiga ir colocando no LinkedIn, aplicando para os trabalhos. Então, a gente é bem voltado para o mercado de trabalho, né? O que o mercado de trabalho está buscando, o que ele precisa, e aí sim a gente vai desenvolvendo essas habilidades e competências nos universitários, né? Conforme ele vai fazendo a graduação. Mas acho que é importante, assim, até para a faculdade, né? Ter um polo legal, que ele possa ir lá e fazer trabalhos em grupo presencial, né? Acho que isso é sempre legal. Interessante, interessante. Porque a gente vê, né, como que as coisas estão rápidas hoje em dia, né? Então, a pessoa faz uma formação, às vezes ela, se ela não tiver atualizada, ela já é engolida em poucos anos, né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho, assim, de como hoje, né, as instituições de ensino têm olhado para essa transformação, né, esse dinamismo. No passado, né, eu sou também meus pais, né, eles são professores, os dois. Meu pai teve uma escola também, então eu fui criado nesse ambiente, né, de educação e tal, vendo os pais corrigindo prova, aquela coisa toda, né? E no passado você via assim, uma pessoa fazia uma faculdade e trabalhava naquilo ali pro resto da vida, né? E estava formado e acabou. Hoje em dia, a pessoa é engolida, né? Se ela não se atualizar. E tem um ponto que eu queria até perguntar para você, que diz respeito à própria formação dos professores, né? Porque é um novo tempo para os professores. Eu lembro na pandemia, meus pais ficaram desesperados quando eles são funcionários públicos também. O Estado foi lá, o município, toma aqui um computador, vai dar aula online. Eles, o quê? Da vida inteira. Nunca dei aula assim. Eles têm que se preparar. Né? Eu acho que de tudo que você falou, assim, eu acho que tem um pouco sobre aprendizagem contínua, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente continue se desenvolvendo sempre, assim, a gente tem vários cursos de pós-graduação também, que eu acho que isso é muito importante hoje em dia, né? Para que ele sempre esteja alinhado ali com a cultura da empresa e vá conseguindo crescer. E essa parte de formação de professor também, né? A formação tem que ser contínua. Para as escolas, a gente tem feito muita formação dentro dessa parte digital, né? Da cultura digital, mas também muito voltada para o bullying, para uma Educação especial também, né? Uma educação inclusiva, como realmente atender esses alunos, né, que estão chegando nessa nova geração aí, muito diferentes do que eles eram, né, e como a gente pode atendê-los da melhor forma, né. Então, a gente tem desenvolvido muito nesse sentido, assim, essa parte socioemocional também, não só a parte didática, né, que também é muito importante, mas acolher mesmo os alunos, né? A gente também são um espaço de acolhimento, de escuta ativa, que muitas vezes eles não têm em casa, né? Sim, verdade. A escola, de fato, tem ganhado um protagonismo, né, muito grande em relação à vida das pessoas, né? Por exemplo, a gente está em época eleitoral, né? Todos
candidatos sempre falam de escola integral, por exemplo, né? E isso é tão difícil colocar em prática, né? Porque depende de estrutura, depende de investimento, né? Depende não só de deixar a criança lá, mas sim a criança se desenvolvendo. Isso é um grande desafio na educação, né? É a importância também do momento do ócio, né? A gente fala muito assim para os pais do integral, a gente também tem ensino integral nas duas escolas. Lá em Portugal já é integral, né? Mas lá é um tempo menor. Eles entram 8h30, 9 horas e saem 4, no máximo 5 horas, né? Aqui no Brasil, o nosso ensino integral, os alunos, a gente tem aluno que entra às 7 da manhã e vai embora às 7 da noite, né? É muito tempo aqui na escola. Então, também deixar separado, né, na grade alguns momentos de ócio mesmo, para que ele brinque, o brincar livre, né, que a gente fala que é tão importante para essa faixa etária. Então, a gente tem tentado mesclar um pouquinho de tudo, né, e aproveitado para introduzir bastante a educação bilíngue para esses alunos que ficam mais tempo, né, que a gente consegue ter mais tempo de imersão na língua inglesa, que eu acho que isso também hoje não é mais um diferencial, né? Você falar inglês é obrigatório. Então, a gente tem tentado cada vez mais puxar o nível de inglês dos alunos, assim, que lá em Portugal já é muito bom, né? E aqui no Brasil, até os alunos de escolas particulares não têm um inglês tão fluente, né? Sim. Esse desafio, né, do brasileiro se tornar fluente em inglês. Isso é desde que a gente era criança, que explodiram as escolas de inglês no Brasil, né, década de 90, e até hoje o brasileiro tem muita dificuldade de falar inglês. O que você acha que é isso? É metodologia? É porque a gente não usa, não tem, dependendo de onde, do meio que a pessoa vive, ela não usa tanto? O que você acha? É muito estranho isso, né? Talvez o Brasil seja um lugar que tenha mais escola de inglês do mundo, talvez. Não sei se eu... E a gente Talvez. fala, e a gente fala tão pouco. Eu acho que em escolas particulares, né, o tempo de imersão é muito pouco, né, eu acho, para você ser fluente. Então, tem que ter um nível um pouco maior, né? Eu acho que a Maple Bear veio trazendo esse diferencial de até os 5 anos você ter 100% de imersão em inglês. Então, eles já são alfabetizados na língua inglesa, né? Isso faz muita diferença depois na fluência. E eu acho que um pouco de metodologia também, não ter aula de inglês, né? E sim aula em inglês. Então, hoje, aqui na nossa escola, no Anglo Morumbi, a gente tem uma parceria com a cultura inglesa e a gente tem uma coordenadora da cultura aqui dentro da escola, acompanhando todas as nossas professoras. E a gente já usa metodologias bem mais modernas, como o Clio. Então, eles têm aula de math, science, tudo em inglês, né? Então, a língua para os conteúdos mesmo do dia a dia, né? Não parando sempre naquele verb to be, igual era antigamente. Então, a gente tem mudado bastante a metodologia e eu acho que tem funcionado, assim, os alunos têm saído com mais fluência. Sim, porque, de novo, a gente cai no desafio, né? Imagina os professores para darem aula de ciências, de matemática em inglês. Então, essa formação desse professor aqui é um desafio. Encontrar esse talento, esse professor pronto para isso é um desafio, né? É um desafio enorme. E acho que por isso que as escolas também têm investido muito em universidade corporativa, né? Para treinar realmente esse professor para que ele fique e a gente consiga ir melhorando, né? E fazendo realmente formações contínuas, porque eles não vêm preparados, né, para isso. É incrível. Como que é uma engrenagem, né? Quando a gente vê... a gente está vivendo aí a época eleitoral, a gente vê as promessas, as coisas, mas é algo estrutural que, assim, é um cobertor curto. Ó, vou entregar isso aqui, tá? Mas eu não tenho professor, eu não tenho estrutura, eu não tenho... É incrível, né? E você vê no próprio particular o desafio para conseguir. Imagina, então, no público, pensando em milhares, milhões, às vezes, de alunos que precisam ser alcançados, né? É algo estrutural. É um desafio estrutural mesmo. É mesmo.
é muito maior, né? A gente tem que ir aos poucos trilhando aí caminhos. Legal, legal. E como que foi essa entrada nesse projeto, né, da franquia, da Maple Bear? Como é que foi isso? Porque vocês já têm as escolas de vocês. Inicialmente eu achava que era um curso de inglês, mas não, é uma escola, É uma escola, digamos, bilíngue, é isso. é uma escola bilíngue, como se fosse aqui no Brasil mesmo, né? Aqui a gente já tem mais de 500 escolas também Maple Bear, né? No Brasil inteiro. As nossas escolas daqui no Brasil não são Maple Bear, são outra bandeira, mas lá em Portugal a gente foi convidada para representar a marca, né, e levar a marca para a Península Ibérica, então a gente, por enquanto, está ali na parte de Portugal e Espanha. E a ideia é que a gente vendesse franquias, escolas franqueadas Maple Bear em Portugal, né, que são escolas portuguesas, mas bilíngues. Então, ia ficar entre as escolas hoje portuguesas tradicionais e as escolas internacionais. A gente ia ficar naquele meio ali, tanto com a parte financeira, né? Uma mensalidade meio termo entre os dois, e quanto também essa parte de oferta mesmo, né? Para que a gente realmente tenha uma educação portuguesa, o aluno saia com uma educação portuguesa de fato, mas que ele tenha acesso ao bilinguismo e tenha uma fluência muito boa na língua inglesa e com uma metodologia diferente, né? Que é a metodologia canadense aqui para o Brasil, que é outra estrutura, assim, de sala de aula, de didática. Então, diferente da educação tradicional, né? Que o português está acostumado. Sim. Nossa, muito interessante mesmo, porque eu percebo justamente, meus filhos, eu moro em Portugal hoje, né? Eu tô aqui em Braga, e os meus filhos estudam numa escola internacional, né? Com inglesa, no caso, né? Com ensino de Cambridge, né? E eles têm a aula ministrada em inglês, né? Então, tem um pequenininho com 5, o maior tem 11, né? Acabou de fazer 11, e não sabiam nada de inglês. No Brasil, nada, zero, zero, zero. E foi assustador para a gente, porque foi um desafio que a gente quis, né, colocá-los, né? Tanto minha esposa quanto eu ficamos assim bem preocupados, mas se é para fazer, vamos fazer agora, né? vamos tentar aqui expor, né? Porque se tivesse num país de língua inglesa seria assim, não teria jeito, né? E tem sido, na verdade, surpreendente, né? A gente tem visto o desenvolvimento deles dois, né? O pequenininho tem um pouquinho de atraso na fala, né? Mas o maior fala, assim, muito bem, né? Já está se desenvolvendo, desenrolando, tem amigo japonês, tem amigo alemão, tem amigo, né, espanhol, de vários locais, assim, e Portugal tem isso que é bem legal, né? De ter essa mistura de culturas ali, e ele ali inserido e se saindo muito bem, nos surpreendendo a cada dia. Ou seja, de fato é uma coisa que funciona, né? Que funciona. E eu até queria entender isso com você, né? Eu estou aqui tendo o contato com essa metodologia inglesa, né? Como que seria aí os diferenciais da metodologia canadense, que naturalmente deve ter alguma ligação, né? Porque o Canadá e a Inglaterra tem muitos vínculos, né? Históricos, né? Sim, eu acho que a Maple Bear, ela tem pouca oferta em Portugal de escolas nesse ramo, né? Escolas premium, mas que tenha educação portuguesa, né? Então ele tem a língua portuguesa, Sim. mas também tenha a parte de inglês. Então eu acho que esse é um diferencial de entrada, né, nosso no mercado. Tem poucos players ainda no mercado. Acho que o mercado educacional em Portugal está crescendo muito e está crescendo agora, né? O que eu acho que o Brasil teve de crescimento há um tempo atrás, eles estão passando por isso agora. Assim, a gente tem visto escolas do mundo todo chegarem em Portugal agora, né?
e eu acho que tem muito espaço ainda para crescimento, mas a metodologia canadiana, ela traz principalmente a Maple Bear, né, que é a metodologia que a gente aplica lá, ela vem da metodologia pública do Canadá, das escolas públicas do Canadá. Então, foram um grupo de educadores canadenses que se reuniram e pegaram aquela educação que eles aplicam até hoje na escola pública canadense, que é hoje uma das maiores do PISA, né? Se você pegar lá no ranking do PISA, eles estão na frente de muitos países gigantes. E aí eles transformaram uma metodologia específica ali da Maple Bear e expandiram para o Brasil, né, de uma forma super exponencial. Mas a ideia é que o aluno esteja sempre no centro ali da aprendizagem, então desde pequeno a gente vai desenvolvendo através de centros de aprendizagem, então é uma sala de aula montada de forma diferente, não são cadeiras e uma lousa, não tem nada disso, são mesas redondas, que eles sempre trabalham em grupo, com uma professora, com duas professoras, né, em sala, e eles vão rotacionando dentro das atividades. Então, tem uma atividade de matemática rolando numa mesa, na outra tem outra de raciocínio lógico, eles vão rodando dentro dos circuitos, e aí cada centro de aprendizagem, eles vai desenvolvendo uma habilidade e uma competência diferente, né, dentro das trilhas que ele vai seguindo. Então, tem um pouco de várias outras metodologias, né, da Montessori, um pouquinho. Então, os materiais são todos na altura do aluno, né, para que ele tenha autonomia para lavar as mãos, para pegar um livro na biblioteca, lá dentro da sala também. Então, ele tem bastante autonomia, assim, dentro da sala de aula, e a professora funciona muito mais como uma gestora ali, né, de turma, do que aquele papel de professora ativo, né, que a gente tinha na educação tradicional. Então, é basicamente isso, assim, a gente consegue ver um desenvolvimento muito mais rápido do aluno, né, da parte cognitiva e emocional, assim, porque ele está sempre desenvolvendo trabalho em grupo, está sempre tendo discussões, né, desenvolvendo muito raciocínio crítico na língua inglesa. Então, esse foi um desafio nosso quando a gente chegou em Portugal, porque a gente foi com uma experiência prévia aqui do Brasil de pelo menos até os 5 anos, até o JKSK, que é os 5 anos, a gente entrar com 100% de imersão em inglês. E aí, quando a gente chegou em Portugal, a gente percebeu que não ia ser o melhor para o país. Assim, como no Brasil não tem muito estrangeiro, todos os pais que têm filhos na Maple Bear aqui, eles falam português em casa. Sim. Lá em Portugal, não, tem estrangeiro, né? A nossa escola da Foz, por exemplo, tem muito israelita, tem muito americano, muito inglês também. Então, eles escolheram Portugal como país para viver. Eles não falam português também, e eles querem que os filhos falem português, porque eles não vão aprender em casa, né? Sim. Eles precisam aprender na escola. Então, a gente fez um mix ali de imersão. Então, a gente tem 50% do tempo de imersão em português, onde os professores, os alunos só falam em português, aí tem uma bandeirinha de Portugal na porta, e aí só eles fazem todas as atividades em português, e os momentos de imersão na língua inglesa, né? A gente coloca a bandeira do Canadá, e aí eles só falam inglês naquele momento com as professoras e com os outros amigos também. Então, a gente tem tentado esse movimento de dupla nacionalidade mesmo, né? Porque eles realmente conseguem sair ali com 5 anos falando inglês e português. E mais a língua que ele geralmente já tem, né? Se não for um país de inglês. Muito legal. O Canadá, ele essencialmente ele já é um país bilíngue, né? Só que no caso é com o francês também, né? Além do inglês, ele tem o francês, mas é em algumas províncias, né? Quebec, né? Principalmente, né? Isso. No caso, o francês também é uma das línguas que essa criança pode aprender, ou o foco principal normalmente é sempre para o inglês?
Não, o foco é sempre o inglês. A gente Legal. não ensina francês. Tem algumas escolas Maple aqui no Brasil que até tem um curso extra, né, fora do horário, Aham. uma atividade extracurricular de francês, mas o ensino mesmo é na língua inglesa. Agora, a gente está expandindo para a Ásia também, e aí lá, e para os Estados Unidos também. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira que saiu agora, a primeira Maple, eles estão fazendo a educação bilíngue com o mandarim. Então, é Legal. inglês, a nativa mais o mandarim. Então, cada país está se Vai se adaptando. adaptando, né? Legal, porque é uma franquia, mas tem essa mentalidade de adaptação, né? Porque você vai ter ali a necessidade da região, né? Daquela nação específica. Isso que você está falando é muito real. Eu percebo que há muitos estrangeiros, americanos, né? Pessoas da Irlanda, várias nações mesmo, né? Que escolheram Portugal, por exemplo, né? Para viver e não falam uma vírgula em português, nada vezes nada, e tem ali na escola como uma forma de integrar o filho no país, Na né? cultura, Então, na né? cultura do país. Então, eles vão estudar a história de Portugal, eles vão estudar, né, a geografia da Europa e de Portugal. Então, é a forma de fazer essa integração. Então, o papel da escola eu sou suspeito para falar disso, porque fui criado nesse ambiente, né? Mas o papel da escola na integração do cidadão, na formação do cidadão é incrível. E quando você pega ali desde aquela primeira infância, né? Iniciozinho da vida, você vê já a transição para a parte mais ali da pré-adolescência, adolescência, por exemplo. Eu fiquei apaixonado com o modelo de ensino, né? A começar pelo horário que começa. Uhum. Porque eu sempre achei um absurdo eu ter uma aula às 7 da manhã, quando eu era criança. Acabado. A minha primeira aula era, sabe, terrível. Uma criança de 10 anos, 11 anos, estudando 7 da manhã, né? E lógico que a gente entende que às vezes tem que ser assim, porque o pai vai trabalhar e tal, tem várias explicações para entender isso, né? Mas Aqui no aqui Brasil não. tem 2 turnos, né? Então, se a gente não É, começa às 7, a gente não consegue terminar meio-dia, exato, e a carga horária é mínima. Então, aqui exato. acaba não tendo muita saída. Exatamente. E aí tem essa questão, né, do integral, né? Não são todas as escolas que são de ensino integral em Portugal, né? Mas sai 4. Então dá também, você tem, poxa, sai 4 horas, você ainda tem a parte da tarde toda ali, fim da tarde, início da noite, para poder estudar, para poder fazer uma atividade extracurricular, por exemplo, um esporte, uma natação. A gente chegava já acabado, né? Já tinha dificuldade de fazer qualquer outra coisa, né? Então, Né? isso para formação, você falou uma coisa da pausa, né? Ele tem vários e vários breaks, né, que eles chamam, né? Que são aquelas pausas ali durante a aula, para dar uma oxigenada mesmo. É. Tantas coisas que colaboram, né? Colaboram com o desenvolvimento da criança e as coisas que são extra, que eu sou apaixonado. Por exemplo, tem feira de empreendedorismo, tem né, eles chamam de assembleia, né, que é a apresentação teatral, o aluno vai lá mostrar um talento que ele tem. São várias e várias competências que são trabalhadas, né? Por exemplo, meu filho mais velho, ele é muito tímido, muito, muito, muito. E como essas coisas foram quebrando isso nele. Imagina ele ter que quebrar isso lá no mercado de trabalho, lá na frente. Então, É. ele com 8 anos, 10 anos, 11 anos, tem o impacto, naturalmente, claro, né? Ninguém quer passar vergonha, mas é muito melhor do que diante de um patrão, diante de um cliente, diante né, de um casamento, de uma vida em si, na vida real ali em si. Então, nossa, eu estou admirado com isso. E hoje a gente fala muito que a gente forma esses alunos para profissões que a gente nem sabe que vai existir, né? Que ainda nem existem. Então, a gente tem focado muito a mente em habilidades mesmo, como a oratória, por exemplo, que
é tão importante para o mercado de trabalho, né? Em qualquer ramo que ele siga, né? Porque não adianta também a gente continuar focados em uma educação super tradicional e lá no futuro nem ter mais essa profissão, né? Ela nem existe mais. Então, é um desafio diário, né? E de atualização Exatamente. diária, né? Tanto para o aluno quanto para nós, né? Da gestão, corpo docente, sempre buscando o que está sendo pedido lá no futuro, né? Para que a gente consiga trabalhar agora. Exatamente. A gente fala hoje de programação, aí vem a inteligência artificial e faz tudo de uma. Ah, não, vamos fazer edição, arte, a inteligência artificial, pum. Aí você já não sabe se a programação vai ser mesmo aquilo, porque você está vendo. Assim, a gente está vivendo um tempo que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui a 5 anos. Uhum. A gente não tem a menor ideia. Sim, daqui 2 anos a gente já não sabe mais. Então, tá tudo muito rápido, né? Acontecendo muito rápido. E eu acho que as escolas que estão dando certo e que estão sendo bem sucedidas, as que estão se adaptando rápido também às mudanças. Sim, sim. Porque a gente precisa desse dinamismo, né? O aluno está muito dinâmico, a gente tem informação muito rápida, né? A todo tempo, assim. Então, se a gente não se atualizar, assim, hoje quem não usa chat GPT, nem sei, né? Como que tá sobrevivendo mais, porque eu Exato. tô 100% já usando inteligência artificial, então o aluno também precisa saber, né, usar. Eu acho que essa parte tecnológica é bem complexa, né? Porque o aluno ele sabe mexer no Instagram, ele sabe mexer no Facebook, mas ele não sabe abrir uma planilha de Excel. Então a gente tem. Ele está acostumado aqui, mas não está acostumado aqui, Exato. né? A gente tem que realmente ensinar ele, né, a viver digitalmente de uma forma segura também, e Sim. as ferramentas que são realmente importantes, né? E é um desafio. É um futuro desconhecido, né? É um futuro desconhecido. Está cada vez mais imprevisível. Essa é a realidade. Eu olho para os meus filhos assim e fico pensando, cara, o que esses caras vão ser? O que esses caras vão fazer da vida? E é muito legal o que você está falando, porque é a mentalidade de uma gestora, de alguém que está diretamente ligado com isso, né? Que é a nossa preocupação enquanto pais ali, você tá grávida, né, também, e o que é interessante disso? Eu preciso que o meu filho saiba falar, saiba se comunicar, que ele consiga controlar as suas emoções, que ele seja uma pessoa amável, educada, organizada, né? E aí o que vier ele aprende. É mais ou menos isso, não é? É isso. É mais ou menos isso. Tempo atrás a gente estava fazendo um mapa aqui de gestão mesmo para entender quais eram nossos pontos fortes, nossos pontos que a gente podia melhorar. E me fizeram essa pergunta assim, mas o que você, assim, genuinamente, assim, do teu coração, o que você quer que esses alunos sejam, né, no futuro? E aí a única palavra que eu consegui responder foi, eu quero que eles sejam felizes. Porque eu acho que o que a gente precisa nessa vida é ser feliz, né? E aí eu acho que o resto a gente vai se adaptando, né? Conforme o tempo em que a gente está vivendo. Assim, óbvio que a gente não pode deixar de lado a parte acadêmica, que é muito importante. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem escolas diferentes da Mapleberry, escolas muito aprovadoras, então a gente tem uma preocupação gigante com a parte acadêmica, mas a pandemia nos mostrou que a nossa vida pode acabar a cada segundo, né? Eu acho que essa foi uma das lições, assim, que a gente aprendeu. Então, a gente trabalhou muito a parte socioemocional e ainda vem trabalhando muito. Então, realmente buscar essa felicidade, né, genuína, acho que tem sido bem importante, assim. A gente tem vários projetos socioemocionais que buscam essa parte de autoconhecimento, de se entender, né, como indivíduo,
papel que ele vai exercer na sociedade, né? Acho que são coisas muito importantes que antes não era o papel da escola e hoje é, né? Então, acho que isso também está cada vez mais latente, assim, nas grandes escolas, né? Sim, poxa, eu concordo. Vou abrir meu coração para você, para nossa audiência aqui. Quando eu era um adolescente, a sensação que eu tinha era o seguinte: eu sou bom em alguma coisa, só não sei o quê. Era essa a minha cabeça. Ou seja, se os meus professores, né, assim como os meus pais, naturalmente, não estou jogando essa responsabilidade aos professores, mas estou também incluindo porque boa parte do nosso dia é com eles, né? Mas se na mente, na visão dos nossos professores, eles estivessem o tempo inteiro procurando quais são os meus talentos, isso me ajudaria demais. Isso me ajudaria demais. E aqui eu digo a mim, hoje eu tive uma reunião, curiosamente, com a diretora da escola, né? Eu e a minha esposa com a diretora da escola, e eu falei isso para ela. Falei, olha, eu preciso de vocês para vocês me ajudarem a perceber o talento que meu filho, os talentos que meu filho tem. Que eu vou fazer de tudo para que esse talento seja aflorado, né? Seja visto a todos, né? Potencializado. Exato, seja potencializado ao máximo o talento dele. Então, eu preciso de vocês. Então, vamos nos falar, vamos tirar, né, conversar. Porque eu me vi, ao longo de boa parte da minha vida, tentando ser bom naquilo que eu não era. Né? A gente é medido, né? Sempre assim. Aquilo que a gente não é tão bom vira a nossa marca, vira aquilo que a gente é. Ah, você é legal, mas tu é ruim de matemática. Ah, você é gente boa, mas você não gosta de ler. Ah, você. Então, aquela coisa ruim fica puxando a gente e aquilo que a gente tem de bom não é aflorado, ou então a gente não é direcionado para, ó, tá vendo esse talento que você tem aqui, ó? Tem essa profissão, essa que você pode de repente ter sucesso. Ó, tá vendo esse outro talento que você tem aqui? Essa. Eu nunca tive esse direcionamento, mesmo tendo pais professores, por exemplo. Eles não tinham essa visão. Tem um livro bem famoso que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Não sei se você já ouviu falar. Não, legal. Mas ele gerou um programa socioemocional que começou lá na Carolina do Norte, que chama Líder em Mim. E ele veio para o Brasil há muitos anos, e logo que veio a gente já colocou na nossa escola. E é um programa de liderança, na verdade, e é justamente sobre isso, assim, encontrar qual que é a liderança daquele aluno, né, e potencializar essa liderança. Não que a gente não tenha que trabalhar os nossos pontos fracos, né, a gente tem sim que trabalhar, claro, mas potencializar realmente o que a gente é bom, né, e encontrar as nossas qualidades, né, e que o aluno consiga realmente ser líder da própria vida, assim. Então, ele trabalha hábitos de uma forma bem estruturada, assim, e mensurável, né, que eu acho que também é uma habilidade bem importante, assim, para o futuro, né, a gente conseguir mensurar e ter dados, né, para ter argumentos e opiniões críticas. Então, acho que esse é um projeto legal, assim, que cada vez mais as escolas estão buscando, né, realmente potencializar essas qualidades, né, para que o aluno realmente consiga exercer ali um papel de liderança dentro da sala, né, que é o ambiente dele ali, sim, na casa dele, onde ele estiver, né. Sim. E é interessante, né, porque a gente, por exemplo, aprende matemática, mas não aprende gestão financeira, por exemplo. A gente não aprende como lidar com o dinheiro. A gente sabe somar, multiplicar, dividir, subtrair, mas gerir o nosso dinheiro, a gente não tem noção. Imposto, tudo bem que o Brasil acho que nem o contador sabe. Mas hoje a gente já tem várias disciplinas eletivas, por exemplo, e
a gente tem buscado disciplinas, porque o novo ensino médio, agora o aluno consegue escolher uma parte, né, do estudo dele, então, para qual caminho ele vai seguir, as trilhas que ele vai seguir, né? E uma parte da carga horária são de disciplinas eletivas, então a gente já tem hoje disciplina eletiva de educação financeira, de empreendedorismo, várias disciplinas mais específicas, assim, que obviamente deveriam estar na carga horária geral, né? Porque todo mundo tem que saber fazer a gestão do próprio dinheiro, mas a gente já tem visto uns avanços, né? Aos poucos, mas eles já estão começando a aparecer. É interessante que é um exemplo, uma memória que a gente tem, né, dos filmes americanos, né? A gente vê as crianças pequenininhas vendendo limonada, né? Já viu? Vários filmes acontece isso. Criancinha lá pequenininha, tá com uma barraquinha assim na frente da casa dela, vendendo uma limonada, vendendo alguma coisa. Essa é uma outra característica, né, interessante do americano, né? E que a gente muitas vezes não desenvolve também, que é o ouvir o não, né, na venda, né, saber lidar com essa negociação, né? Então, olha, são coisas tão fantásticas que a gente tem, né? E quando conversa sobre isso, vem na cabeça assim, poxa, se eu tivesse aprendido isso mais novo, poxa, isso poderia me ajudar, né? Se eu tivesse entendido isso aqui melhor, eu não teria quebrado a minha empresa, né? Tem tantos índices, né? A gente fala no Brasil de empresas falirem com menos de 1 ano, né? Ou com menos de 2 anos, coisas absurdas assim, e às vezes a pessoa é muito talentosa, faz uma coisa muito bem, mas não aprendeu a gerir o dinheiro, ou não aprendeu a vender, né? Então, olha, como que a educação é... Eu sou apaixonado pela educação, eu amo... Eu amo falar sobre educação, porque a vida inteira, meus pais são maravilhosos, sou apaixonado pelos meus pais, eu tenho um carinho muito grande pela educação que eles me deram, mas eu, às vezes, dou uma cutucada neles, falando, oh, vocês não me ensinaram isso, né? E eu tenho toda uma preocupação hoje de tentar passar esses para os meus filhos com um mundo imprevisível, né? Muito louco, muito louco. Bom, Beatriz, a gente já está caminhando aqui para a fase final, mas eu queria ouvir de você sobre esse projeto de expansão. Você já falou algumas coisas, mas esse projeto de expansão da Maple Bear em Portugal e na Europa. Então, o foco inicial seria, a gente chama de mudança de bandeira, seria isso, uma escola que já existe, ela passaria a utilizar a metodologia Maple Bear. Esse seria o foco inicial. Hoje é o nosso foco. Quando a gente foi para Portugal há 2 anos, não era o nosso foco na época, porque a Maple Bear ela nasceu como Greenfield, né? Então as escolas começavam do zero, fazer uma construção, ou o owner alugava o prédio e remodelava para uma escola, e começavam a educação infantil do zero, né? Ali uma escola nova. E em Portugal a gente tentou, logo que a gente chegou, a ir por esse caminho também, mas foi bem pós-Covid, então o preço do imobiliário assim estava muito alto e crescendo de forma exponencial assim a cada mês. E aí a gente encontrou um empecilho grande assim nessa parte imobiliária, que estava tudo muito caro. E aí o simulador financeiro não conseguia fechar com o preço dos imóveis, né? E a construção muito lenta também. Sim. Portugal é muito difícil fazer obra. Quem está aí sabe a dificuldade que é de construir alguma coisa em Portugal. Então, tudo demora muito, as aprovações nas câmaras demoram. Então, uma coisa que a gente tinha planejado para começar em 2 anos ia começar em 5. E então a gente mudou a nossa rota e encontramos uma outra forma de acelerar a nossa expansão em Portugal, que é através de escolas em conversão, né? Então, as 2 escolas hoje que a gente já tem Maple Bear em Portugal, a Maple Bear Estoril e a Maple Bear Foz, lá no Porto, as 2 foram escolas convertidas. Eram escolas portuguesas, muito antigas, assim, a escola Estoril já está na 3ª geração, a escola da Foz tem mais de 70 anos também,
Escolas bem antigas, portuguesas, né? E a gente tem feito a transição gradual, de forma bem orgânica, assim. Então, no Estoril, a gente tem até o 7º ano, né, que é o CIGEA, e a gente foi fazendo a transição aos poucos. Então, no primeiro ano foi só a sala dos 3 anos e dos 4 e 5 anos, agora a gente foi para o primeiro ano, então a gente está subindo com o ensino bilíngue e a Maple Bear ao longo dos anos. Lá na Foz, como a gente só tem, lá tem berçário até os 5 anos. Então lá a gente conseguiu fazer a conversão no primeiro ano da escola inteira. E foi mais fácil também, porque já era uma escola bilíngue. Então, o corpo docente também já falava inglês, a gente já tinha essa facilidade da língua, né? Então, a gente conseguiu fazer a conversão mais rápida. Mas esse tem sido agora o nosso direcionamento. A gente acabou de assinar com um fundo de investimento grande português, e eles são nossos sócios e vão ser os proprietários das próximas 40 franquias aí, Portugal e Espanha, junto com alguns owners que vão operar as escolas, né? E a ideia é que a gente tenha pelo menos 15 aí nos próximos 5 anos agora em Portugal e 30 na Espanha. E acho que esse ano ainda, mais tardar, no começo do ano que vem, a gente entra na Espanha também com a primeira unidade em conversão. Legal. Poxa, muito, muito legal mesmo. Olha, quando vim para cá, né? Não tem muito tempo, eu cheguei aqui em janeiro de 2023, vai fazer 2 anos, né? Eu comecei a procurar as escolas. Não tinha vaga. Falta escola, né? Não tinha vaga. E eu me lembro. Escola também. Oi? Não A nossa entendi. escola também não tem vaga. Olha isso. Aí eu cheguei e falei para minha esposa assim, eu falei, ou é uma coisa ou é outra. Ou o ensino público é muito bom, que não há espaço para o mercado de escolas particulares, ou tem uma demanda reprimida absurda para escolas particulares que não está sendo desbravado. E simplesmente foi uma batalha para eu conseguir, porque também teve um detalhe. Eu cheguei aqui no meio do ano letivo, porque janeiro aqui é o meio do ano, né? Porque começa em setembro. Então, eu ia numa escola, tinha vaga para o pequenininho, não tinha para o grande. Na outra tinha para o grande poxa, imagina, 2 filhos, um em cada escola, ia ser uma logística terrível, né? Então, por um milagre, né, foi uma questão de milagre mesmo, porque uma menina que estudava na turma do meu filho mais velho teve que voltar para a Noruega por uma questão familiar, né, de saúde na família, e abriu uma vaga para ele, e já tinha a vaga para o pequenininho, e aí entramos, né? E estamos nessa escola agora. E eu fiquei abismado. Por quê? É uma escola que tem 25 anos e tal, legal, mas não é uma estrutura física, sabe, de outro mundo. Não tem uma visão, sabe, de modernidade, sabe, no sentido estrutural, né? De metodologia eu gosto bastante e tal, mas eu fico pensando assim, se eu tivesse no lugar, sabe, pensando, nossa, eu teria feito isso. Eu faria aquilo. Onde eu vou, eu sou assim também. Onde eu vou, eu tenho essa cabeça, né? Se eu for num restaurante, eu faria aquilo. Eu faria aquilo. Mas existe uma demanda assustadora, ao meu ver. Tem uma Lógico que demanda você fazendo o estudo de mercado, você vai ter muito mais informações, claro. Não, com certeza, tem uma demanda reprimida enorme. Portugal recebeu muito estrangeiro, né, nesses últimos anos, assim, principalmente pós-Covid. É um país barato, né, para o europeu, um dos países com um custo de vida mais barato. É quente, né, é calor o ano inteiro, assim, mesmo no inverno. Não é um inverno tão duro Rigoroso, igual aos outros países da Europa.
Então, tem muita qualidade de vida, né? Então, eles estão recebendo muito estrangeiro e muito brasileiro também, né? Sim, sim. Legal. Então, acho que tem uma demanda grande aí que as escolas públicas não estão conseguindo receber, né, esses alunos também. Eu conheço vários brasileiros que foram com filhos e não conseguiram vaga na escola pública também, porque não tem espaço, né? Então, acho que tem uma demanda reprimida aí para os dois lados, né? Para escolas Uhum. tanto mais baratas quanto escolas mais caras, que também estão todas sem vaga, né? As internacionais todas com fila de espera. Ah, É um desafio enorme. Eu acho que as pessoas hoje que vão para Portugal escolhem onde morar de acordo com aonde tem escola para o filho dele estudar, né? sim. E não ao contrário, porque geralmente a gente compra a nossa casa e vê quais são as escolas que tem aí Ah, de volta, né? E hoje a gente tem visto uma inversão, assim, os pais buscando primeiro a escola, onde tem vaga, onde meu filho vai ah, estudar, e aí sim eu vou buscar uma casa ali perto, para que eu possa ficar bem estruturado, né? sim, sim. Não, sem dúvida. Você falou de previsão aí de 15 para os próximos 5 anos, né? Para Portugal, que você falou especificamente, e 30 para a Espanha. Depois você dá uma sondada na região de Braga, Não, a gente está indo por- para Praga, com certeza. porque, olha, pode ter certeza, pode ter certeza que aqui, porque a Braga é um distrito, né? Um estado, mas a capital aqui, o Conselho de Braga, é muito para frente, sabe? É uma população jovem, assim, em relação ao restante de Portugal, né? Acho que Braga só perde, se eu não me engano, tá? Para Gaia, que é no Porto também, em relação ao número de brasileiros. Por que eu estou falando de brasileiro? Porque a Maple Bear é consolidadíssima no Brasil, é Hum. conhecidíssima no Brasil, né? Então, como uma porta de entrada, sem dúvida, lógico, está em outras nações e claro, é respeitado, mas olha para o norte. Norte aqui de Portugal tem muito potencial, pelo menos eu acredito, e como sendo um pai que esses dias estava procurando escola para o filho, entendeu? Não, a gente está olhando com muito carinho, assim, o norte tem crescido muito, né? Antigamente todo mundo só queria ir para Lisboa, Uhum. Cascais, ali para aquela região da Grande Lisboa, e agora muita gente subindo, né? Indo para o norte, Uhum. muito espaço ali, Ah, e mais ainda espaço para a escola, né? Porque ainda em Lisboa tem bastante concorrência, em Cascais tem muita escola, mas no Porto tem menos, né? Eu acho que ah, tem bastante espaço de crescimento ali, com certeza. sim, sem dúvida. Bom, Beatriz, muito obrigado pelo teu Obrigada. tempo. Foi uma aula, né? Passamos na história aqui, né? Das dores da infância no aprendizado, projeções para o futuro. Quero deixar aqui esse espaço para você poder deixar o seu recado aqui para o pessoal. Deixa, por favor, as redes sociais, como o pessoal pode encontrar você. Alguém que, de repente, vai ver aqui esse nosso podcast e quer ser um investidor, quer ser alguém que quer participar desse projeto. Por favor, Eu, fique à vontade, o espaço é seu. obrigada, não, eu que agradeço. Eu adoro participar dessas conexões Brasil-Portugal. Acho que a gente sempre cresce, né, e aprende bastante. Estou à disposição também, se alguém quiser tirar dúvidas, conversar um pouquinho. Eu ainda moro no Brasil, mas eu fico bastante em Portugal, mais em Portugal do que no Brasil. E estou à disposição, assim, meu LinkedIn também. Acho que depois a gente consegue divulgar, né, Fábio? Sim, colocamos na legenda aqui. Beatriz Oliveira. E estou super à disposição depois também, se alguém quiser meu telefone, o Fábio tem meu celular, tá super disponível aí para passar para quem precisar. E quem tiver filhos no Estoril, na Foz não tem mais vaga, no Estoril ainda tem algumas, para os mais velhos principalmente. E a gente está à disposição, vai ser um prazer conhecê-los, tomar um café, a gente adora fazer essas conexões por lá também. Muito bom, muito legal.
Bom, e para você que assistiu aí esse podcast até o final, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, né? Você vê como que muitas coisas, muitas demandas que existem na Europa são semelhantes às que existem no Brasil, né? Porém, existem outras coisas que não. Você vai tentar colocar no Brasil, vai dar certo, vai tentar em Portugal. E aqui a Beatriz, inclusive, ainda falou dos desafios, que ela tentou de uma forma, pivotou ali o negócio, foi por um outro caminho que agora com certeza vai crescer muito, muito, muito. E claro, Beatriz está mais do que convidada para um próximo episódio, seu pai também, toda a equipe, tá? Vai ser uma honra conversar com vocês mais vezes, tá? Então o canal está sempre aberto aqui para você. E para você da nossa audiência, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Escreve aqui teu comentário a respeito do que a gente conversou. Fala um pouquinho aqui também da tua história. Quem sabe você pode fazer parte aqui de um podcast com a gente aqui. E até o próximo. Tchau, pessoal. Muito obrigado, Beatriz. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Obrigada.